Graça e paz, irmãos. Que alegria estarmos aqui nessa noite para cultuar o nome do nosso Deus. E mais uma vez, com as nossas crianças conosco. Crianças, fiquem atentas mais uma vez ao sermão dessa noite, à pregação da palavra, porque nós vamos aprender do Senhor mais uma vez. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Os irmãos sabem que nós estamos numa série de mensagens nesta carta de Paulo. E o texto da mensagem de hoje está a partir do verso 11. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. Aqueles que preferirem podem também acompanhar como segue na projeção. Acompanhem com fé e atenção a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Que o Senhor nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Eu pergunto para vocês, você já tentou fazer novas amizades? Na sua nova escola, no seu novo bairro, na igreja, dentro da sua própria família. Às vezes, aquele parente que começa a namorar e você precisa ali fazer sala. Precisa fazer mais uma amizade. Imagine que tentando fazer amizade você se sente sozinho, mas rapidamente você encontra um ponto em comum com essa pessoa, seja um esporte que ambos gostem, um prato de comida que ambos gostem, um entretenimento, um lazer que ambos vão gostar. E então você se une em amizade com aquela pessoa. Ou talvez até mesmo com um grupo de pessoas. Assim como essas novas conexões, esses novos relacionamentos trazem alegria, esperança, te une a um grupo, a obra de Cristo também nos une, supera barreiras e traz todos nós para compormos uma família, um povo. Ele faz o que parece impossível. Ele une estranhos. Ele transforma estranhos em família. E o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre reconciliação. Nós vemos sobre reconciliação aqui, sobre povos se reconciliando, sobre pessoas se reconciliando, e por isso nós podemos chamar essa reconciliação dos versículos que lemos de uma reconciliação horizontal. Mas ele já vinha falando sobre reconciliação. Nos versos 1 a 10 ele falou sobre uma reconciliação vertical,
do homem com Deus. E agora ele fala sobre uma reconciliação horizontal. E ele usa, para ilustrar isso, os povos gentios e o povo judeu. Porque os judeus desprezavam quaisquer outros povos. Quem não era judeu era desprezado por judeus. Havia leis que impediam convivência, casamentos, até refeições. E Paulo usa essa ilustração para ensinar sobre a obra de Cristo. Por isso que hoje nós veremos o seguinte: da exclusão sem Cristo, à reconciliação em Cristo. Esse é o tema do sermão de hoje. Da exclusão sem Cristo, à reconciliação em Cristo. Em primeiro lugar, portanto, veremos, antes de Cristo, a nossa exclusão. As crianças alfabetizadas poderão listar a nossa situação antes de Cristo. E as demais crianças, as crianças menores, vão ligar os desenhos que transmitem uma pessoa que não tem Cristo. E depois vocês podem pintar esses desenhos também. Vamos ver qual era a nossa situação antes de Cristo. Isso está nos versos 11 e 12, que nos dizem assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que Paulo fala primeiro? Lembrem-se. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a necessidade de nós termos a nossa mente atenta para nos lembrarmos da nossa contínua miséria do passado. Antes de Cristo, éramos miseráveis, não éramos nada, nada tínhamos. É isso que o apóstolo Paulo quer chamar a atenção daquelas pessoas, daqueles leitores. Entendam o seguinte, crentes: antes de Cristo, havia só miséria. Lembrem-se disso. E eu quero, portanto, chamar a atenção daqueles que ainda não entregaram suas vidas para Cristo Jesus, para que sejam avisados dessa miséria nessa noite. E para aqueles que já professam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, para que se lembrem da miséria de não ter Cristo. E nós veremos qual era a nossa situação. Então, crianças, atenção que vocês vão começar a notar como era a nossa situação antes de Cristo. Primeiro, sem Cristo. Antes da reconciliação com Deus, não tínhamos esperança de salvação. O inferno era a única alternativa para nós. A condenação eterna, o sofrimento durante toda a eternidade era a única coisa que estava diante de nós. E é a única coisa que está diante daqueles que ainda não entregaram suas vidas para Cristo Jesus. Prestem atenção. Os ímpios vivem totalmente alienados do Evangelho. Ou seja, estão por fora. Sabem quando você quer dar uma notícia para alguém, uma notícia que está em alta, seja do assunto que for, política, futebol, entretenimento, e é uma notícia que está tão em alta que quando você percebe a cara de desavisado da pessoa, você diz a ela: você está por fora. Você não está acompanhando os acontecimentos? O ímpio está totalmente desavisado das verdades do Evangelho. Os que não conhecem a Cristo estão cegos e surdos
para a realidade espiritual. E é isso que Paulo ensina aos Colossenses. Vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam. Eu sei que a gente se surpreende até onde a perversidade do homem pode ir. Mas eles só conhecem essa realidade. Porque eles estão sem Cristo. Mas os ímpios, além de estarem sem Cristo, estão também separados. É o que nós vimos no texto, separados da comunidade de Israel. E aqui vale dizer uma curiosidade histórica, bíblica. Deus decidiu escolher a nação de Israel no Antigo Testamento como a nação com a qual ele se relacionaria, a qual ele abençoaria e caminharia. É claro que ele já tinha dito em Abraão, ou a Abraão, que aquela bênção para aquele povo deveria alcançar outras nações. Mas aí Israel falhou miseravelmente. E se fechou num gueto. E se fechou numa bolha. E se fechou em leis criadas por homens. E em orgulho humano das leis que Deus deu a eles e dos privilégios que Deus deu a eles. Por isso, as demais nações estavam separadas das notícias do Messias. E por estarem separadas das notícias do Messias, eram nações pagãs, que adoravam deuses variados, que adoravam o sol, a lua, as estrelas, e prestavam culto a essas divindades, um culto variado, diverso, qualquer. Essa é a situação dos ímpios hoje. Sabe, aquele seu colega de trabalho, aquele seu familiar, aquele seu amigo de turma da escola, que não vai à igreja, que nunca foi à igreja, que domingo à noite ele assiste, antes era Faustão, hoje eu nem sei o que é. Acho que está com o Luciano Huck agora, né? Fica em casa assistindo programas da televisão. Sabe, essa pessoa, ela está totalmente por fora e desavisada e separada das notícias do Evangelho. Ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não se importa com Deus. Os ímpios permanecem fora do grupo daqueles que adoram o Deus verdadeiro. Deus tinha abençoado a Israel e dado a eles muitos privilégios. E os gentios estavam fora desse grupo. Hoje, quem está fora desse grupo são aqueles ímpios que estão cegos e surdos para a realidade espiritual. E o apóstolo Paulo ele ensina isso aos romanos. Ele diz que aos israelitas pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne. Ou seja, Paulo ensina que em Israel estava o núcleo do evangelho, das boas notícias, do Messias. E todos os outros povos estavam separados disso. Hoje, são os ímpios que estão separados disso. Mas há uma outra situação daqueles que não têm Cristo. Eles são estranhos. O texto diz, de Efésios, estranhos às alianças da promessa. Uma vez que os gentios estavam fora da comunidade de Israel e não sabiam das profecias acerca do Messias, eles não podiam se apegar a essas promessas. Promessas de bênção, promessas de serem protegidos, promessas de serem abençoados. Eles estavam fadados à desesperança, fadados a um culto errado. Não tinham outra alternativa.
E isso é o que Paulo ensina também em Efésios. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Esses eram os povos não judeus do passado, e esses são os povos ou os ímpios do presente, sem Cristo, separados e estranhos. Mas além disso, mais uma informação, crianças, sobre a nossa situação antes de conhecermos a Cristo. Estamos sem esperança. Vejam, desde aquela época em que Paulo escreveu aos Efésios, até hoje, pessoas que estudam filosofia e que não acreditam em Deus, não são capazes de anunciar esperança. Como curiosidade histórica, naquela época, eram os estoicos e os epicureus. Hoje, você pode ouvir os filósofos que estão por aí, os mais conhecidos, e você não vai conseguir ouvir deles mensagem de esperança. Inclusive, num programa conhecido, onde o apresentador pergunta para o entrevistado o que é a vida, o filósofo responde: dor e sofrimento. Porque para aqueles que estão sem Cristo, é só isso que resta. E é isso que também Jó vai dizer em seu livro. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Crianças, vocês já viram teias de aranha, não é verdade? Se você passa a mão, com facilidade você destrói tudo aquilo. Assim é a firmeza dos ímpios. É fraca, é frágil. Por isso, não é de se surpreender muitos diagnósticos de ansiedade, de depressão, porque o ser humano sem esperança está sempre insatisfeito. Não há nada que dê felicidade, que dê esperança, que dê sentido, que dê propósito para a vida dele. E mesmo se ele é produtivo, aquilo que o faz produzir não é Deus, talvez ele mesmo, e portanto ele já está afrontando o Senhor. Antes de Cristo, estamos sem esperança. Mas também, e por fim, antes de Cristo estamos sem Deus no mundo. E a palavra que Paulo decide utilizar aqui é uma palavra conhecida nossa, que é a palavra ateu. Só que a compreensão naquela época é um pouco diferente da de hoje. Hoje, um ateu, em tese, ele nega tudo que está além da física ou além do mundo material. E, portanto, ele nem vai acreditar em outros deuses. Naquela época, um ateu, ele era um pagão. Ele não acreditava no Deus verdadeiro, mas podia se apegar a outros deuses, a outros ídolos. E qual que é o resultado? Nenhum desses ídolos pode satisfazer. E vejam, a história nos deixa claro que aqueles que não creem e não se apegam no Deus verdadeiro, servem a deuses e a ídolos vingativos e cheios de capricho. Onde já se viu ter que oferecer comida a deuses? Será que ele não está satisfeito? Onde já se viu ter que fazer sacrifício de seres humanos a deuses? Será que eles não são
Será que eles não são tão poderosos assim? Onde já se viu ter que correr atrás do favor dos deuses como se eles não estivessem nunca satisfeitos? Bom, assim era naquela época e assim é hoje. Quem serve o dinheiro serve um ídolo. Quem serve pessoas serve ídolos. Quem serve ideologias serve ídolos, que nunca vão poder dar satisfação. E foi essa a realidade que Paulo encontrou. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Hoje não é diferente. O dinheiro pode se tornar um ídolo. Uma paixão pode se tornar um ídolo. Um político pode se tornar um ídolo. O conforto pode se tornar um ídolo. E quando servimos a esses ídolos, nós estamos sem Deus no mundo. Imagine uma grande mesa. Nós cristãos gostamos muito de refeições, não é verdade? O Isaac, meu filho mais novo, meu filho do meio agora, faz 3 meses já que ele é do meio, né? Sempre que eu venho para a igreja, ele pergunta, vai ter comida? Não à toa, ele é o mais fortinho, né, da família. Imaginem uma grande mesa com um banquete cheio de comida deliciosa, cheio de comida gostosa. E ao redor dessa mesa um monte de gente desfrutando dessa refeição e da comunhão e da aceitação e do acolhimento e da alegria de estar ali. No entanto, você está do lado de fora e a porta está trancada para você. Essa é a situação nossa antes de Cristo. A gente não pode aproveitar das bênçãos que Deus dá ao seu povo. Por isso que a gente precisa aprender o seguinte. A primeira aplicação, e as crianças vão poder anotar, é a seguinte: eu devo me lembrar de onde Deus me tirou. Deus me tirou da lama do pecado. Deus me tirou da sujeira do pecado. Deus me tirou da miséria. Deus me tirou de ser alvo da sua ira. Deus me safou. Deus me tirou de uma situação horrível e trágica. É por isso que Paulo diz, lembrem-se. É importante nos lembrarmos de onde Deus nos tirou. E uma outra aplicação aqui é, não devo menosprezar os que estão sem Cristo. Meus irmãos, eu estou convicto que uma forma muito eficaz de você evangelizar pessoas hoje é perguntando para ela, qual sua esperança para depois da morte? Em que você se apega para depois dessa vida? Para onde você acha que vai? E você acha que a vida é simplesmente para a gente desfrutar e de repente a gente vai ser aniquilado e nada mais vai acontecer? A pessoa vai ser levada a compreender que há propósito maior, há um sentido maior para a nossa vida, para a vida da criatura de Deus. E é por isso que eu e você não devemos menosprezar os que estão sem Cristo, porque uma vez eu e você estivemos sem Cristo, e foi necessário que o Evangelho fosse pregado para nós. Ao ver alguém imoral, com a vida toda torta, sabe o que você deve fazer? Não menospreze. Pregue o Evangelho. Porque antes de Cristo, nós não temos esperança e não temos a Deus. Mas além de esse texto nos retratar como era a nossa vida antes, ele também retrata como é a vida daquele que se encontrou com Cristo Jesus.
E é isso que nós vemos nos versos 13 a 18. Depois de Cristo, acontece a nossa reconciliação. Vejam o que diz na palavra de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos da forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Vejam que nos versículos 1 a 10, nós temos retratada, nos versos 1 a 3, a humanidade sem Cristo, e a partir do verso 4, a humanidade com Cristo. E o termo que Paulo usa lá é justamente esse, mas Deus. E aqui a gente também vê essa contradição, mas agora. Porque, uma vez mais, Paulo quer marcar a intervenção divina na vida da criatura que antes estava morta em seus delitos e pecados. Ele quer sinalizar que Deus vem até aqueles que estão em pecado, aqueles que estão mortos espiritualmente, para salvar e para redimir. E essa salvação e redenção é por meio do sangue de Jesus Cristo. E nós vamos ver agora o contraste, a diferença de antes e depois da cruz. De antes e depois de Jesus terem derramado o seu sangue e entregue o seu corpo pela vida dos filhos de Deus. A primeira coisa que nós vemos é que Ele nos aproximou. O versículo diz isso, no sangue de Jesus Cristo, Ele nos aproximou. Ele fez isso. Mas agora vocês não mais estão sem Deus, separados, estranhos, sem Cristo. Agora vocês foram aproximados. E vejam que o autor aos Hebreus vai escrever: tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Eu estou certo de que você já teve a feliz experiência de chegar em um estabelecimento, seja mercado, restaurante ou qualquer loja, e você que tem algo em mente para fazer ali, e pode, por vezes, não se encontrar naquele lugar, não saber onde comprar, onde se sentar, em qual seção do mercado está o item que você procura, e de repente alguém uniformizado chega para você e fala: do que você precisa? O que você está procurando? Venha, eu vou te acompanhar até a seção do item que você procura. Venha, eu vou te acompanhar até a mesa onde você pode se sentar. Esse item que você procura está aqui, está ali. Não é maravilhoso isso? Às vezes a gente chega perdido num lugar e a gente só precisa que alguém se aproxime de nós e nos indique um caminho. Foi isso que Jesus Cristo fez. A gente estava perdido, sem Deus, separado, cego, surdo, não sabia de Deus. Jesus Cristo vem até nós, nos pega pela mão e nos aproxima de Deus. Mas além disso,
além de nos aproximar de Deus, ou nos aproximar entre nós, também, depois de Cristo, Ele fez as nossas pazes. Eu tenho certeza que as crianças vão saber do que eu estou falando. Crianças, quando vocês brigam com um amigo da escola, quando vocês brigam com o irmão, o que os pais, os professores ou os responsáveis têm de fazer? Ajudar vocês a fazerem as pazes, a se reconciliarem. Ajudar vocês a pedir desculpa um ao outro. Porque a gente é habilidoso em arrumar encrenca. A gente é habilidoso em arrumar briga. As crianças diariamente fazem isso. Não tem um dia em que elas não precisam ser corrigidas e repreendidas a esse respeito. Mas deixa eu te contar uma curiosidade. Os adultos são iguaizinhos. Só que eles arrumam briga e discussões mais elaboradas. E por conta de suas convicções, das quais eles não arredam o pé, eles brigam. E foi assim com o povo judeu e os gentios. No período de Malaquias até João Batista, onde não foi levantado nenhum profeta para o povo de Israel, os judeus inventaram um monte de lei. Dizem estudiosos que mais de 600 leis, além daquelas que Deus tinha dado para eles, eles inventaram. Leis essas que só serviam para separar, para distanciar eles de outras pessoas. Eu pergunto para vocês, será que por vezes a gente não faz igual? Não levanta um monte de usos e costumes e coisas secundárias para nos distanciar dos não cristãos? Mas o que a Bíblia nos traz é que Jesus fez as nossas pazes com o próximo. Por isso Paulo ensina aos Gálatas: assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E uma vez que Jesus nos aproximou entre nós e a Deus, e fez as nossas pazes, Ele fez um novo povo. Podem anotar, crianças. Jesus Cristo, Ele agora não tem uma nação, uma etnia escolhida. Eu sei que por vezes os evangélicos têm uma tendência de apreciar mais a nação de Israel às outras nações, achando que lá ainda é a terra santa. Que bobagem. Não é assim. A gente deve olhar para a nação de Israel como a qualquer outra hoje em dia. Porque o que o texto nos diz é que Jesus, que Deus, pegou esses povos, essas etnias, e agora Ele transformou tudo isso em uma nova humanidade, em um povo novo, que não é identificado por uma linhagem, por uma genealogia. Pare com essa bobagem de buscar sua genealogia judaica. Isso nada tem relevância espiritual. Agora, a nova humanidade é aquela que confessa Cristo Jesus. E qual que é o contraste aqui? O antigo homem é Adão. O novo homem é todos aqueles que estão representados em Cristo Jesus. O antigo povo são aqueles que ainda estão rebeldes, mortos em seus delitos e pecados. O novo povo são aqueles que foram vivificados em Cristo Jesus. Nesse sentido, os judeus hoje são iguais aos outros povos. Eles precisam confessar a Cristo Jesus igualmente todos os outros. É por isso que no início do texto, o apóstolo Paulo, ele provoca os judeus dizendo que eles se apegam a uma circuncisão feita por mãos humanas. Isso não tem validade espiritual.
E é por isso que mais à frente ele vai dizer que Jesus evangeliza paz aos judeus e aos outros, porque agora em Cristo Jesus é que está a nossa fé. E nele nós fomos feitos um povo só. É por isso que Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. E o que Jesus fez com esse novo povo? Ele reconciliou. E vejam os paralelos. Eu chamo sua atenção para esses paralelos. Se antes estávamos sem Cristo, agora fomos aproximados por Cristo. Se antes estávamos separados, Cristo fez as nossas pazes agora. Se antes éramos estranhos às alianças de um povo, agora em Cristo somos um novo povo. E se antes não tínhamos esperança, agora fomos reconciliados. E é por isso que o apóstolo Paulo aos Coríntios vai ensinar: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus. Não precisamos mais nos entregar a deuses, a ídolos, mas nós podemos adorar o verdadeiro Deus. E por fim, se antes estávamos sem Deus no mundo, agora Jesus nos deu acesso a Deus. É isso que o final do verso 18 vai dizer. E é isso que o autor aos Hebreus vai enfatizar. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Se antes a nossa situação era miserável, sem Deus, e a única coisa que poderia acontecer conosco era depressão, ansiedade, insatisfação, agora a gente tem tudo de que a gente precisa para termos graça, alegria, esperança e satisfação. Porque nos foi aberto um caminho, nos foi dado acesso por Cristo Jesus a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Creia nisso, se apegue a isso, e viva bem, e seja bem-aventurado. Nós vimos aqui o contraste, a diferença entre alguém antes de Cristo e depois de Cristo. E é por isso que nós aprendemos nessa parte que eu não devo levantar muros que Jesus derrubou. Jesus derrubou os muros de uma dieta, de um calendário e de rituais litúrgicos de sacrifícios. Jesus, ele na sua palavra nos revela o que é essencial para a fé e o que é secundário. É por isso que eu e você não devemos viver como construtores de muros, para que vivamos separados, para que não desfrutemos de coisas que temos em comum. Como é triste perceber que membros desta congregação, por vezes, não desfrutam como poderiam da harmonia, da união, porque vivem dentro de suas casas, não se conectam, não interagem, porque levantam muros, porque levantam barreiras. E quando você vai falar com essa pessoa sobre a assiduidade dela na igreja, sobre o quanto ela está perdendo em fazer parte dessa comunhão, ela levanta um monte de desculpas, que são muros, que são barreiras. Saibam, estão perdendo aqueles que constroem muros e barreiras, em vez de se manterem conectados à igreja. E é por isso que eu devo viver a unidade da igreja. Essa é a outra aplicação para nós.
Meus irmãos, em Cristo, eu e você fomos aproximados uns dos outros e a Deus, unidos e conduzidos ao Pai como um novo povo, que não é baseado em linhagem, genealogia ou qualquer outra coisa, mas na nossa fé exclusiva em Cristo Jesus. Por isso, aquilo que Jesus derrubou, que você não levante. E aquilo que Jesus uniu, que você não separe. Nessa noite nós vimos da exclusão sem Cristo à reconciliação em Cristo. Porque em Cristo passamos da exclusão sem esperança à reconciliação esperançosa com Deus. E tudo isso está na pessoa de Cristo. Preste atenção. Cristo é o príncipe da paz. Cristo, Ele é o novo homem ao qual nós estamos sendo conformados. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. E a cruz é a chave dessa reconciliação. Seja, prestem atenção, da reconciliação vertical de nós com Deus, ou da reconciliação horizontal de uns para com os outros. Se você ainda não crê em Cristo Jesus, não entregou sua vida para Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo e desfrute do que você pode ter depois desse encontro com Jesus. E faça isso com confiança, porque Cristo deu acesso ao Pai. Se você professa Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, arrependa-se das intrigas e brigas que você levanta dentro da igreja e se entregue para a maravilhosa comunhão que nós podemos desfrutar aqui neste lar. Feche os seus olhos e consagre sua vida a Jesus Cristo nesse momento, pedindo para que você possa ter seus olhos abertos para a realidade espiritual em Cristo Jesus, e para aquilo que você pode ter sendo salvo por Cristo Jesus.